Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conquistar. Aqui comigo, professor Alexandre dos Santos, de Matemática, professor do Centro de Mídia de Educação do Amazonas, CEMEAM. Muito bem. Não esqueçam, né? Ó, quem não está nos seguindo ainda, ó, nossas redes sociais do CEMEAM. @Centro de Mídias, o _ AM. E também nós temos aqui, ó, hashtag Projeto Conquistar Seducan. Bem, e o que teremos, professor, no nosso episódio? O nosso episódio 8, Desafio de Matemática Inscrito nas Estrelas. Nós teremos, então, aí o detalhamento, trigonometria no triângulo retângulo. Muito bem, você gosta de trigonometria? Pois agora você vai ser desafiado. Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro desafio. Do CEMEAM 2023, através dos conhecimentos em trigonometria, é possível afirmar qual dos lados tem a maior medida no triângulo aqui. Você sabe dizer qual deles e por quê? Qual desses lados é o maior desse triângulo? O A, o B ou o C? Muito bem, com você e daqui a pouquinho iremos resolver. Muito bem. Se você respondeu que o lado maior é o lado A, você acertou. E por quê, né, professor? Veja, nós temos aqui, ó, um símbolo nesse triângulo, né? Lá tem o lado B e o C, e eles formam um ângulo de 90 graus, né? Então é um ângulo reto. Tem um ângulo interno reto nesse triângulo aqui. Então ele é um triângulo retângulo, né? E o lado oposto do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Esse lado vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo. Muito bem, né? Garanto aí que você acertou. E agora, né, falando em trigonometria, triângulo retângulo, vamos ao nosso conteúdo. Muito bem, nosso assunto sobre trigonometria, né? E vamos falar sobre o triângulo retângulo. Bem, temos aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Ou mais formalmente, né, um triângulo ortogonal. É um triângulo em que um ângulo interno, né, ele é reto. Professor, o que é o ângulo reto que eu não lembro mais? É aquele ângulo de 90 graus, tá? Então, temos dois lados que são perpendiculares, são ortogonais. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ok? Até aí? Vamos visualizar ele agora, ó. Então, voltando aqui para a imagem do triângulo retângulo, né? Nós temos aqui, ó, sinalizados de B e C, né? Os lados B e C de vermelho. Eles são perpendiculares. Agora, por que eu posso dizer que esses lados, eles são perpendiculares? Como que eu posso dizer somente olhando a figura desse triângulo? Você sabe? Sabe, né? Tem um símbolo ali entre eles, né? Aquele símbolo ali significa que entre eles estão formando um ângulo de 90 graus.
um ângulo reto, tá? Então, agora eu posso dizer, sim, com aquele símbolo que foi medido, né, aquele ângulo interno, tá, dos lados B e C, naquele vértice ali, e ele deu uma medida de 90 graus. E aí você coloca o símbolo mostrando que ali tem 90 graus. E esse triângulo, então, agora, eu posso dizer com certeza que ele é um triângulo retângulo. Ó, vamos fazer a leitura aqui, ó. Os lados perpendiculares são chamados de catetos, tá? Então, eu sinalizei aqui de vermelho, estão sinalizados aqui de vermelho. Quem são os catetos? O lado B e o lado C, ok? Ó, no caso do triângulo da figura, né, os lados indicados de vermelho, A e B, ok? Ó, os catetos são lados adjacentes ao ângulo reto, tá? Olha, estão adjacentes. Quando falamos em adjacentes, lembramos o quê? Que também temos o lado oposto, não é mesmo? Então, olha só, aqui, ó, na próxima figura aqui, ó, nós temos o lado oposto ao ângulo reto. E ele é chamado de hipotenusa, tá? Olha aí, ó, lado A na figura, tá aqui, ó, pintado de azul, né? Nosso lado A. Ele fica oposto ao ângulo reto, tá? Então, nós temos três lados, né? Um triângulo. E esse é um triângulo retângulo, por quê? Porque temos um dos ângulos internos, né? Sinalizado, né? E aí nós temos certeza, porque tem aquele sinal ali, tá? Tem que ter um sinal, aquele símbolo ali, ou tem que estar colocado lá que tem 90 graus, ou tem que estar dito, né, no enunciado, dizendo que aquele triângulo é retângulo, tá? Então, são isso que sinaliza o triângulo retângulo. Nesse aqui, não há necessidade, né, de estar dizendo que ele era um triângulo retângulo. Por quê? Porque sabemos que aquele ali é um sinal de um ângulo reto. Tendo um ângulo reto, um triângulo que possui um ângulo interno reto, ele será um triângulo retângulo, né? Mas, uma coisa muito importante também, né? Esse ladinho A, que é a hipotenusa, que está aqui de azul, o que ele será? Ele será sempre o maior lado de um triângulo retângulo, tá? Então, nós temos um triângulo retângulo. Recapitulando aqui, esses dois lados de vermelho, né? O lado B e o lado C, né? Que são perpendiculares e formam, né, entre si aqui, ó, um ângulo reto, né? E temos também um outro lado, porque temos somente três lados. Então, esses lados de vermelho são chamados de catetos, né? E nós temos o lado oposto aqui de azul, o lado A, que é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa, ela será sempre o maior lado de um triângulo retângulo, tá? O maior lado. Então, se você tem as medidas de B e de C, né? Digamos lá que sejam o B seja 3, o C seja 4, tá? O lado A pode ser, né, 2, pode ser 1 ou coisa assim? Não, né? Ele tem que ser maior que 3 e maior que 4, tá? No caso aqui, né, que nós veremos ainda no nosso conteúdo, será 5, ok? Num triângulo retângulo desse tipo. Falando aqui, ó, no 3, 4, 5, triângulo retângulo muito famoso, tá? Nós temos aí, ó, se os comprimentos de todos os três lados de um triângulo retângulo são inteiros, tá? Números inteiros, né, ó, 3, o 4 e o 5, não é 3,2, né? Não temos aí decimais, tá? Então, se eles são inteiros, disse que o triângulo é um triângulo pitagórico e seus comprimentos laterais são conhecidos coletivamente como, aí nós temos aqui, ó, pode ser um triplo pitagórico, ou um terno pitagórico, ou um trio pitagórico. Lembrando sempre 3, né? Triângulo, 3 lados, 3 ângulos internos, né? 3 vértices, né? O triângulo é tri, legal. E aí nós temos aqui, ó, o mais famoso deles, né? 3, 4, 5. Também temos aqui do lado, ó,
um outro triângulo. É retângulo? Claro que é. Olha lá o símbolo, né? Entre o 6 e o lado que possui medida 8, né? Nós temos um ângulo medido ali, ó, um símbolo. Aquele símbolo significa que aquele ângulo, ele é um ângulo de 90 graus. E aí nós temos 6, 8 e 10. O que você vê, né, de semelhança entre esses dois triângulos, né? Vejam que as medidas, né, são o dobro da outra, né? Olha só, onde temos um lado 3, o outro é 6. Onde temos um lado 5, a hipotenusa, né? A outra hipotenusa desse outro aqui é 10. Onde temos um 4, o outro é 8. E isso é muito importante identificarmos, tá? Então, agora, vamos para o nosso segundo desafio. Temos o nosso segundo desafio, tá? A figura mostra um triângulo retângulo indicando seus catetos e a hipotenusa. O cateto AC, em relação ao ângulo alfa, é chamado de cateto? Então, pense aí um pouquinho e daqui a pouquinho voltaremos. Estou de volta, como prometi. Vamos ao resultado do desafio. A resposta do nosso segundo desafio diz o seguinte: para responder esse desafio, precisa-se saber que os catetos podem ser identificados de acordo com os ângulos internos. Então, olha só, em relação ao ângulo alfa, o lado AC do triângulo é o cateto oposto ao ângulo alfa, tá? E o lado AB é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, temos aí, ó, na nossa figura, temos dois catetos, né? Que vai de A até C, o outro de A até B, né? Por isso o cateto AC e por isso o cateto AB. E temos entre eles aí, né, o ângulo que é formado. E tem um símbolo. Esse símbolo nós já sabemos que ele é o símbolo de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, esses lados eles estão perpendiculares, estão formando o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Do outro lado, o lado oposto a esse ângulo, né, temos a hipotenusa já identificada, que ela é o maior lado de um triângulo retângulo. E nós temos, então, entre o cateto AB e a hipotenusa, um ângulo. E esse ângulo está aí identificado, o ângulo alfa, né? Então, nós vimos aí que esse cateto AC, ele fica oposto ao ângulo alfa. Muito bem. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou o nosso segundo desafio. E agora, vamos ao conteúdo. Muito bem. Então, vamos dar continuidade, vamos ao conteúdo. Então, o conteúdo 2, vamos ver essas situações em alguns exemplos, tá? Nos exemplos a seguir, temos o nosso primeiro exemplo, e diz o seguinte: identificando os catetos em relação aos ângulos internos. Vamos ver isso bem com calma aqui, tá? Gente, nós temos aqui um triângulo, já sabemos, né? Aqui ele já está dizendo, ó, a hipotenusa do triângulo, cateto oposto ao ângulo alfa. Bem, recapitulando, nós sabemos que esse triângulo aqui, ele é o quê? Triângulo retângulo. Tem um ângulo interno de 90 graus, um ângulo reto, tá? Oposto a esse ângulo, vamos limpar aqui, ó. Esse lado que nós chamamos de lado oposto ao ângulo reto, né? Ele é o maior lado do triângulo retângulo e ele é chamado de hipotenusa. Beleza?
Tranquilo, né? E aí nós temos, então, esse aqui que nós já sabemos que é um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ele é um triângulo retângulo, e ele tem hipotenusa e catetos, oposto, cateto adjacente, né? Temos aí os catetos. Agora, quando eu falo que tem cateto oposto, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Aqui eu também tenho um ângulo, né? Então, em relação a esse ângulo, para cada ângulo, no caso aqui, ó, nós teremos um cateto oposto. Então, para o ângulo aqui que está identificado com a letrinha grega aqui, alfa, né? Então, ele é o ângulo alfa. Nós temos um lado que fica, ó, oposto, tá? Ele não está formando esse ângulo, né? Então, esse cateto, ele é chamado cateto oposto ao ângulo alfa, tá? Então, toma cuidado. Muito bem, vamos ver aqui, ó, o que eu quero dizer com isso. Por quê? Porque nós temos os catetos também, o cateto adjacente, né? Então, nós vimos agora há pouco, né, que esse lado aqui, né, esse cateto, tá? Vejam que os catetos são os que formam o ângulo reto, né? Tá? E aí nós temos aqui esse lado, nós vimos agora que ele é o quê? Ele é um cateto oposto, olha só, vou colocar já aqui, ó, siglas, né? C de cateto, O de oposto. Ele é um cateto oposto ao ângulo alfa, tá? E nós temos o cateto que, junto com a hipotenusa, ele irá formar o ângulo. Tá? Esse cateto ele é chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. Tá? Porque ele está formando junto com a hipotenusa, junto aqui com a hipotenusa, esse ângulo. Então, esse cateto ele é adjacente, esse aqui, né, adjacente ao ângulo alfa. Então, isso tem que tomar muito cuidado. O que é cateto oposto, o que é cateto adjacente? Vai depender do ângulo, porque aqui eu também tenho um outro ângulo. Digamos que aqui eu tenho um ângulo beta. Então, esse cateto aqui, ele é oposto a alfa, mas em relação a este ângulo aqui, ele será o cateto adjacente. Vamos ver melhor, ó. Aqui eu trouxe um resumão, identificando os catetos em relação aos ângulos internos, tá? Então, primeiro aqui, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo. E aqui sim, ó, um ângulo alfa e um outro ângulo beta. Estamos falando de ângulos, quando eu falo aqui ângulos internos, né? Temos aqui três ângulos. Alfa, beta, e como estamos falando de triângulo retângulo, sabemos que o outro é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Tranquilo, né? E agora, ó, nesse aqui, ó, o que eu posso dizer dos catetos? Bem, esse cateto aqui, ele é um cateto oposto ao ângulo alfa. Tá? Esse cateto aqui, ó, né, ele é oposto também, mas ao ângulo beta. Tá? Tudo bem. E agora, olha só. E cateto adjacente? Vai depender do ângulo. Esse cateto aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está sendo... Esse cateto está formando junto com a hipotenusa, ó, esse ângulo beta. Quando ele está formando aqui o ângulo, ele é um dos lados aí que forma o ângulo, ele é cateto adjacente. Então, esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo beta. A mesma coisa vai funcionar aqui, né? Ele está formando aqui, ó, esse lado, junto com a hipotenusa, o ângulo alfa. Ele é cateto adjacente ao alfa. Tá? E a mesma ideia aqui, ó. Um cateto, então, ó, esse cateto, ele é em relação ao ângulo alfa,
tá? Ele é oposto. Em relação a esse ângulo beta, ele é um cateto adjacente, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Esse lado aqui, esse cateto, né? Em relação a o ângulo beta, ele é oposto. Em relação ao próprio ângulo alfa aqui, ele é adjacente. Muito bem. Vimos aí o nosso conteúdo 2. Vou lhe chamar para mais um desafio. Vamos para o nosso terceiro desafio agora. O nosso desafio 3. Observando a figura a seguir, diga os valores em graus dos ângulos internos x e 2x. Muito bem, está aí a nossa figura, os ângulos internos x e 2x. E aí, você está preparado aí para resolver o terceiro desafio? Eu vou deixar um tempinho, daqui a pouquinho voltarei. Estou de volta. Tenho certeza que você já resolveu. Então vamos à resposta. Resposta do desafio 3. Nesse caso, deve-se saber primeiramente identificar um triângulo retângulo. E você já sabe. Olha só a seta aqui, ó. A figura mostra um símbolo no vértice C, né? Olha aqui a setinha. Então temos aqui o nosso símbolo. E agora você já está craque em identificar um triângulo retângulo. Você já viu que um dos ângulos internos é um ângulo reto. Então, você já sabe que aqui estamos falando de um triângulo retângulo, né? E um ângulo reto, você já sabe que possui 90 graus. Não é isso? Muito bem, ó. Esse símbolo identifica o triângulo retângulo, pois afirma que esse ângulo é reto, isso é, possui 90 graus. Sabendo que um dos ângulos mede 90 graus, e olha só, você também tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é de 180 graus, tá? Olha só, nós temos aqui o que nós podemos dizer? Sabemos que esse ângulo aqui possui 90 graus. A soma deste ângulo aqui com esse aqui e este aqui tem que dar quanto? 180 graus, professor. Isso significa que x, o ângulo x, mais o ângulo 2x, mais 90 graus, porque estamos falando de um triângulo retângulo, isso tudo será igual, a soma, né, desses três ângulos internos será de 180 graus. Tá? É isso. Então, aqui, ó, x mais 2x mais 90, tá? Professor, e o grau, né? Aqui, bem, na hora de fazer a conta, tá? Você pode deixar assim, 90. Você está sabendo que você está falando de graus aqui, tá? Ó, 90 graus, tá bom? Tranquilo. Aqui, ó, nós temos uma equação. Numa equação, onde você tem aqui, ó, uma letrinha, né? Nesse caso, essa letra aqui é uma incógnita, né? Ela tem um valor que queremos descobrir, né? Ela não é uma variável, não vai variar, né? Nesse caso aqui, ela tem um valor exato que queremos descobrir. Então, ela é uma incógnita. E temos somente uma. O que você vai fazer? Vai isolar, né? O que nós iremos, então, para resolver? X mais 2x pode somar? Claro, e deve. Vai ficar 3x. Nós
quando fala isolar a letra, né, deixar essa letrinha só de um lado da igualdade, tá? Você pode deixar no primeiro membro, lembra que você tem uma igualdade, aqui tu tem o primeiro membro, nós chamamos aqui de segundo membro, ok? Você pode deixar o x isolado desse lado, ou desse, tá? Tanto faz, ok? Aqui, ó, normalmente nós usamos no primeiro membro. Então, 3x, tá? O 180 já estava desse lado, né? Quem é que foi para o outro lado? O 90. Ele estava aqui, ó, gente. Ele passa para o outro lado, sempre fazendo a operação inversa de que ele está de um dos lados da igualdade, tá? De um dos membros. Aqui ele está somando, então ele passa para o outro lado subtraindo, tá? E esquece aquela história de que inverte o sinal. Não, não é isso. Você vai fazer a operação inversa lá do outro lado. Então, está somando de um lado, vai passar para o outro lado, subtraindo. Está multiplicando de um lado, vai passar para o outro lado, dividindo. É essa a ideia. Tá? É assim que você deve resolver. Então, 180 menos 90, 90. Aí você tem 3x. Eu quero deixar somente, né? Por isso falamos isolar. O x desse lado. Esse 3, ó, o que ele está fazendo? Ele está multiplicando x. 3 vezes x, 3x. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Aqui, ele está no formato de fração, né? Porque esse símbolo aqui da fração é uma divisão. Então, 90 terços, que é 90 dividido por 3. E aí nós sabemos, então, agora, que o x possui 30 graus. Tá? 90 dividido por 3 é 30. Sabendo o x, né? Ó, uma medida é x, 30 graus. O outro é 2x, 2 vezes 30, 60. E aí nós já sabemos, então, que tem 30 graus, o outro 60 graus, né? E o nosso ângulo reto aqui de 90 graus. Muito bem. E aí, você lembrou? Se não lembrou, fique tranquilo, porque agora vamos ao conteúdo 3. O nosso conteúdo 3... A soma dos ângulos internos, em qualquer que seja o triângulo, é 180 graus. Nós vimos isso. No triângulo retângulo, sempre temos um ângulo reto, né? O nosso ângulo de 90 graus. Tá? Logo, a soma dos dois ângulos agudos é de 90 graus. Ok? Ó, temos aqui o nosso triângulo. Esse aqui, olha esse símbolo, 90 graus. Se aqui tem 90 graus, a soma desses dois ângulos aqui também tem que dar 90 graus. É isso que está falando. Porque 90 mais 90 vai dar 180 graus. Os ângulos internos aqui, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ok? Professor, eu não tinha anotado isso. Isso é importante, muito importante. E simples, né? Os ângulos complementares são aqueles cuja soma dos seus ângulos resulta em 90 graus. Opa! Então, esses outros, né, dois ângulos aqui são complementares. Ok? Anotado aí? Vamos, então, visualizar isso melhor. Vamos agora aí, ó, acompanhe comigo nessa animação. Então, olha, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Ó. Tá? A soma dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo é sempre 90 graus. São complementares. E aí temos os nossos ângulos. Alfa mais beta mais 90 graus igual a 180 graus. E alfa mais beta também vai dar 90 graus. 90 com 90, 180. Você está preparado? Então, vamos aqui, ó, para mais um exemplo. Olha como é fácil esse, ó. A medida do ângulo x em graus será de 20 graus. Você conseguiu fazer isso rapidamente? Porque a soma desses dois ângulos aqui, que são complementares, tem que dar 90 graus. Ok? Muito bem! Espero aí que você tenha gostado desse conteúdo, né? Mas calma aí, vamos para nossas considerações finais.
E esse foi o nosso desafio. Agora, a hora da selfie. Muito bem, um coraçãozinho para você, com certeza. Espera aí, mais um recado, né? Não esqueça, nos siga nas nossas redes sociais. Vai lá, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. E agora é hora de dar tchau, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.